Vamos nessa, né? Vamos nessa. Então, paramos em prosopopeia. Prosopopeia. Prosopopeia, vou continuar, hein? Depois vai ficar gravada a mesma aula, aí depois a galera vê. Show de bola? Também chamada de personificação ou... Aí, ó, aí essa é uma daquelas que tem 2 nomes, tá? Nesse caso, 3. Eu nunca vi animismo. Animismo eu nunca vi. É a primeira vez, tá? Preparando a aula aqui, eu vi animismo. Eu falei, calma, vou botar, mas normalmente é prosopopeia ou personificação, tá? Beleza? É uma espécie, nunca vi que eu estou falando, nunca vi em prova, tá? Em prova eu nunca vi. Ao invés de colocar prosopopeia, colocar animismo. Nunca vi isso aí, não. É uma espécie de metáfora que consiste em atribuir características humanas a outros seres. Então, a cidade maliciosa. Então, você atribui características humanas a outros seres. Beleza? De olhos de ressaca, que as Índias guardou a vontade de andar na rua. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Então, lua não se tranquiliza, né? Cidade não guarda nada, né? Beleza? Personificação prática. Então, personificação da mesa. Aí chega alguém aqui, ó, parabéns, você tirou nota A e coloca o papel na mesa. E o papel sai correndo com a... Aliás, a mesa sai correndo com o papel. Aí ele falou assim, ó, e você tirou nota E. Então, quer dizer, quem tirou nota A foi a mesa, né? Doideira essa daí. É engraçado, né? Ou não, né? Depende de quem vê, né? Então, vamos lá. Eufemismo. Essa aí, irmão, cai direto. Então, galera, olha só. Preste atenção aqui. Metáfora, metonímia, prosopopeia, antítese, eufemismo, hipérbole. Vai cair, né? Vai cair. Então, figura que consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Então, aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro. Eles roubam o dinheiro, né? Para não falar isso, fala apropriam-se do dinheiro, né? Certo? Cássia Eller partiu dessa para melhor. Morreu, né? Morreu. Essa aqui é clássica, tá? Essa aqui é clássica. O eufemismo costuma representar a expressão de um grupo, às vezes com certa comicidade na intenção do falante, mas também serve para amenizar uma notícia mais trágica, por exemplo. Observe que o eufemismo funciona na hora da escolha do título para o documentário dos quadrinhos a seguir. Espera aí, cadê um? Beleza. Ó, ok, vamos começar o brainstorm para nosso documentário sobre os humanos. Quanta diversão! Primeiro, qual será o nosso objetivo com o filme? Denunciar a decadência de uma raça. Uma pergunta, né? Denunciar a decadência de uma raça? Que tal narrar poeticamente o desafio dos seres racionais? Tem alguém aí com um som aberto, hein?
narrar poeticamente o desafio dos seres racionais mais frágeis do planeta diante do apocalipse. Eu falei quase isso. Então, ele está, de forma irônica, digamos assim, dando títulos para certos documentários que eles querem produzir. Mas, isso aí, sinceramente, não vejo como bizu. O bizu partiu dessa para melhor. Quando você lembra de eufemismo, você lê, você já lembra disso aqui, ó, partiu dessa para melhor. Aí você vai lembrar perfeitamente do que é eufemismo. Beleza? Hipérbole. Exagero da verdade. Então, na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Quer dizer, ele está com muito medo. Ele está com tanto medo que diz que ele quase morre de medo. Ela gastou rios de dinheiro, ou seja, gastou muito dinheiro. Será que eu tenho sempre que te lembrar, todo dia, toda hora? Então, eu te imploro, por favor. Então, quer dizer, às vezes o cara nem lembra todo dia, toda hora. Ninguém faz isso. Mas ele, para dizer o quantas vezes ele já lembrou, ele exagera. Beleza? Igual o carro velho. Pô, já gastei 1 milhão nesse carro para consertar e ele não fica bom. Quer dizer, exagerou para dizer quanto de dinheiro você já gastou naquele carro velho que não fica bom. Ironia consiste na inversão de sentido. Afirma-se o contrário do que pensa, visando a sátira ou a ridicularização. Então, você diz o contrário do que você está pensando, visando sátira ou ridicularização. Cada vez que você interrompe seu colega, sem pedir licença, perceba como é bem educado. Quer dizer, ele está querendo dizer o quanto o cara é mal educado, né? Figuras fonéticas. Onomatopeia, assonância e aliteração. Onomatopeia consiste na imitação do som ou da voz natural dos seres, sem o coachar dos sapatos, ou o cri-cri dos grilos, tic-tic-tac. Então, isso aqui, ó, imitação do som ou da voz natural dos seres. Imitação do som ou da voz natural. Assonância é a repetição de vogais na mesma frase. Repetição de vogais na mesma frase. Então, sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Anule aliterações altamente abusivas. Manual de redação humorística. Então, a assonância repete vogais na mesma frase. A aliteração consiste na repetição de fonemas no início ou interior das palavras. A assonância é vogais. A aliteração, repetição de fonemas. Então, uma assonância também é a aliteração. Beleza? De novo, uma assonância, que é repetição de vogais, também pode ser uma aliteração. Por quê? A aliteração é repetição de fonemas. Vogais têm fonemas, então também são aliterações. Beleza? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pedro Pedreiro, penseiro esperando o trem. Manhã carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Caraca, coisa doida, hein? Aqui também há assonância em E, com toda certeza, né? Tenho certeza que todos vocês perceberam isso, porque foi a primeira coisa que eu percebi, muito mais até do que o P.
Mas como ele queria enfatizar a aliteração, ele enfatizou o P. Porém, a assonância é uma aliteração, então foi. Figuras sintáticas. Elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, inversão ou hipérbato, silepse, pleonasmo, anacoluta, anáfora, epístrofe. Veja que a gente está vendo aqui praticamente, né, todas as figuras de linguagem. Mas, bisuradamente, existem aquelas que mais caem. Metáfora, metonímia, eufemismo, hipérbole, prosopopeia, aliteração, elipse, zeugma, essas normalmente sempre caem. Beleza? Teve um simulado de vocês que agora não estou lembrado qual foi, pode ter sido da ESA, que caiu gradação. Eu corrigi, eu coloquei no YouTube e compartilhei com vocês. E eu não lembro se vocês assistiram, não lembro, não sei se vocês se lembram, né? Em falar nisso, seria bom vocês assistirem meus vídeos, né? Fico aqui um tempão fazendo as aulas para vocês e vocês não veem, né? Pode ver meu vídeo, pô. Vai fazer bem. Valeu, galera? E dá uma moral aí, fala assim, pô, cara, tem um cara lá que grava uns simulados aí maneiros que a gente faz, tal. Sempre tem um amigo que precisa. Qual é a intenção? A única, exclusivamente, ajudar, mais nada. Então, elipse ocorre quando há omissão de um termo que fica subentendido pelo contexto e que é facilmente identificado. Então, há uma omissão de um termo que fica subentendido. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Omissão da forma verbal estava. Estava o sol, estava a chuva. Beleza? Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Então, omissão de não havia. Na rua deserta, não havia. Beleza? Então, elipse é uma omissão de um termo que fica subentendido. Beleza? Zeugma. Omissão de um termo. Verbo. Essa aí é a diferença. Verbo. Já enunciado antes. Então, a elipse não tem a palavra enunciada antes. A zeugma, sim. Pode-se considerar zeugma como uma forma de elipse. Por quê? Porque fica subentendido. Porém, na zeugma, esse termo já foi enunciado antes. E normalmente é um verbo. Ele prefere um passeio pela praia. Ou, aliás, eu, cinema. Então, eu o quê? Eu prefiro. O verbo preferir, ele já foi enunciado antes. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel? Uma imagem de São Francisco em um bom discurso de Noel. Omissão de levou. Levou seu retrato, levou seu trapo, levou seu prato. Levou uma imagem de São Francisco e levou um bom disco de Noel. Então, o levou já foi enunciado lá em cima e após ele ficou omitido. Ele levou é um verbo, beleza? Então, essa é a diferença de elipse para zeugma, embora zeugma seja uma forma de elipse, certo? O que é... Vamos lá, vou voltar aqui para vocês pegarem a maldade da coisa. Né? Por exemplo, caiu isso aqui na prova. Essa frase. E o enunciado é: assinale a opção em que há figura de linguagem zeugma. Certo? E aí você vai ver, tá, baixar. Aí, vamos lá.
Olha a diferença agora, hein? Assinale a opção em que há figura de linguagem elipse. E aí cai essa frase aqui. Qual é a resposta? Por exemplo, essa aqui é a letra A. Qual é a resposta? Letra A. Certo? Claro, você vai procurar as outras alternativas. Se elas se enquadrarem, né, em zêugoma, ou seja, é um verbo que já foi enunciado antes, aí é aquela. Beleza? Agora, perguntou elipse e caiu essa aqui que é zêugoma e não tem mais nenhuma outra que seja nem zêugoma nem elipse, só tem essa, a resposta é essa. Beleza? Pega a maldade, tá? Isso daí é foda, professor. Pô, eu já vi isso acontecer várias vezes. É igual a assonância com a literação. Nós vamos fazer um exercício aqui depois que acho que tem um que tem. Hipérbato é a inversão da ordem natural. Então, você inverte a ordem natural da oração, dos termos da oração. Viajam cansados os pescadores de ilusões. Os pescadores de ilusões viajam cansados. Ele pegou o sujeito e colocou lá no final. Inverteu. Acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta. O atleta dançava com a bola acompanhando o som da torcida. Então, isso aí, hipérbato. Não é comum. Não é comum. Pode ser que caia, pode, claro. Mas não é comum cair hipérbato. Mas, tranquilo, hipérbato, inversão da ordem dos termos da oração. Pleonasmo é a repetição de um termo ou reforço do seu significado. Então, ele repetiu um termo ou reforçou o significado. Choramos um choro. Óbvio, né? É igual às vezes você brinca com um amigo seu, sair para fora, entrar para dentro. Óbvio. Repete de novo. Repete de novo. Caraca, eu tinha uma professora que aloprava. O nome dela era Cláudia Sade. Cara, assim, a melhor professora que eu já vi na minha vida. Agora, a gente fala assim, professora, repete de novo. Ela, meu filho, repetir já é de novo. Todas as vezes que as pessoas falavam, ela falava isso. Quer dizer, a pessoa vai entender ali na prática, por insistência, né, que repete de novo, é o pleonasmo. Excelente exemplo que você deu. A ele resta-lhe, óbvio. A ele resta-lhe, é óbvio. Na verdade, e aí, o que resta, resta, ou resta, né? O que resta, resta, pode ser intransitivo, dependendo do contexto. Ou resta alguma coisa, objeto direto, a alguém. Por isso que ali apareceu lhe, que ali é objeto indireto. Lembra disso aí, não? Já dei essa aula, hein? Esse resto aí é objeto direto e indireto ou só indireto? Direto e indireto. Nesse caso aqui. Ah, tá. Beleza? Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Olhei e ver meus olhos no espelho. Tá meio forçado, mas se você olha, você vai ver, né? Desde que você não seja cego, você vai ver, obviamente. Mas essa aqui pegou pesado, hein? Mas deu para encaixar. Assíndeto. Então vamos lá, galera. Isso aí vai até te ajudar em orações coordenadas. Síndeto significa conectivo, certo? A prefixo de negação, ou seja, assíndeto, sem síndeto. Beleza? Então não tem conectivo. O cantor interpretava a canção. O público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão
saiu do palco. Então, aqui você tem uma série de orações coordenadas, ou seja, que não são subordinadas, que não se ligam, né, umas às outras, e, nesse caso, elas não têm o conectivo e, então elas são assindéticas. Então, são orações coordenadas, que não têm ligação, assindéticas, nesse caso aqui, aditivas. Certo? Por isso que é um assíndeto. Ó, o cantor interpretava a canção e o público vaiava. Ele insistia e o público continuava. Ele parou, quebrou o violão e saiu do palco. Então, ou seja, é assindética, é assíndeto. É também uma figura de linguagem. O povo não gostava dele. É. O velho unia, as folhas caíam. Quer dizer, o velho unia e as folhas caíam. Certo? É assíndeto. Polissíndeto, aí não, amigo. Assíndeto é sem conectivo. Polissíndeto tem muitos conectivos. Vários conectivos. Entendeu? Ocorre, né? Quando há repetição de conectivo, conjunção. E falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda. Mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. E a noite é negra, e estrelas não brilham, e pessoas mascaram a voz, e a dor, e expõe o rosto ao risco, e a solidão. Então, polissíndeto, vários síndetos, vários conectivos. Beleza? Anacoluto. Anacoluto. Ocorre quando há uma interrupção da construção sintática para se introduzir uma outra ideia. Então, houve uma interrupção da construção sintática para introduzir uma outra ideia. Eu, toda vez que chego, você me chama para conversar. A princípio, o pronome eu parece ser o sujeito da oração. Certo? Mas, em seguida, é introduzido um novo período, toda vez que chego. Você me chama para conversar. Embora pareça que esse período tem o eu como sujeito, na verdade, o sujeito está oculto. Se o sujeito fosse claro, teríamos toda vez que eu chego. Você me chama para conversar. Exatamente. Assim, constatamos que o eu presente no início do exemplo não possui função sintática alguma. Nesse período, entre vírgulas, o sujeito é oculto. Eu, vírgula, outro período, toda vez que chego. Então, o sujeito aqui é desinencial, oculto na desinência verbal, eu, certo? Sujeito simples. Na verdade, a classificação correta. Sujeito simples, oculto na desinência verbal. Essa é a classificação correta. Beleza? Sujeito simples, oculto na desinência verbal. É essa a classificação de sujeito oculto. Beleza? Não se esqueçam disso, hein? Certo? Então, houve interrupção da função da construção sintática. É um anacoluto. Anacoluto. Anacoluto também não é comum se cair. Repetição. É a repetição de uma palavra para enfatizar o sentido, criando maior expressividade. Na solidão, solitude. Na solidão, entrei. Na solidão, perdi-me. Nunca me alegrei. Vários tons de vermelho dançaram para mim. O vermelho da guerra, o vermelho das terras, o vermelho do nada. Então, quer dizer, repetição. Repetiu a mesma palavra várias vezes, é repetição. Pô, mas pode ser
assonância? Pode ser aliteração? Pode. Não pode? Pode ser? Ah, é? Ó, a assonância e a aliteração, ela tem que ser no período, né? Aí tem períodos diferentes. Fica ligado. Depois você volta lá para você ver. Tá? Toma cuidado. Tá? Repetiu a palavra, você não vai botar literação e assonância. Você vai botar repetição. Beleza? Agora, não é comum cair também repetição. Pode ser que caia? Claro. Mas não é o que mais cai. Beleza? Silepse ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. Silepse pode ser de gênero. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Então, realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. Por exemplo, Vossa Excelência ficou cansado. Certo? Ó, de número, a família do réu procurou um advogado e queriam, então, ele está concordando com a ideia de coletivo que a família está dando. Por isso o verbo foi para o plural, certo? Então, ó, Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Essa é de gênero, tá certo? De pessoa, os brasileiros somos muito crédulos, ou seja, ele se incluiu. Essa aqui é clássica, hein? É tipo assim, todos somos, certo? Se incluiu. Os brasileiros somos. Então, silepse de pessoa. Os brasileiros, eles. Certo? Somos, nós. Então, você se incluindo, porque você também é brasileiro, você pôs o verbo na primeira pessoa do plural. Beleza? E não na terceira do plural. Certo? Então, você tem silepse de gênero, silepse de número, silepse de pessoa. Professor, Oi. mas isso é errado, né? Não falar assim no dia a dia. Ou pode ser considerado certo? Aqui, qual é a ideia aqui de gênero de Vossa Excelência? Você vai ter que saber quem é a pessoa. Nessa frase aqui, assim, realmente fica meio estranho. Mas quando você fala isso, você fala com a pessoa. Você sabe se é homem ou mulher. De número, né? Aí eu acho que está até muito claro. Mas você vai ter que analisar o contexto. Pode ser que esteja errado, pode ser que não esteja errado. Nesse caso aqui, sim. Está errado. Os brasileiros são. Realmente. Tá? Entendi. Mas aí a figura de linguagem, ela existe mais para que haja uma interpretação. Lembra no início da aula? Ela existe para dar uma maior expressividade para o seu texto. Certo? Você quis que a pessoa interpretasse. Olha, não, ele falou somos porque ele também se enquadra nos brasileiros. Beleza? Entendi. Show. Estranho. Peraí. Anáforo é a repetição de termos do início de cada verso ou frase. Era a mais cruel das cenas. Era a mais cruel, a repetição de termos, não é de fonema nem de vogal. Preste atenção, hein? Nem de palavra. Tá? Então, essa aqui repetiu vários termos, né? A mais cruel das, a mais cruel das, a mais cruel das. Ó, quemer, que, e quemer, e quemer. Então, tudo isso é anáfora. Gradação consiste na sequência de palavras, sinônimas ou não, que intensificam a mesma ideia. Pode ser, se não me engano, gradação tem outro nome também. Ó. O meu amigo aí pode anotar.
Gradação também é chamada de clímax, com um X. Clímax. Gradação ou clímax, tá? Então, sequência de palavras, sinônimas ou não, que intensificam a mesma ideia. Pode ser da menos intensa para mais intensa e vice-versa. Então, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, e aí colheu-se. Ele chorou, berrou, esperneou. Beleza? Nesse caso, foi intensificando, né? Isso é gradação. Apóstrofe. Chamamento. Ó mar salgado. É um... Caramba, tô ficando velho, viu? Vocativo? Não, é aquela classe gramatical interjeição, né? Interjeição. Certo? Pode ser também vocativo. Pode ser também. Um tipo de vocativo, mas ele quis dizer com toda certeza também um tipo de interjeição. Beleza? Então, chamamento, vocativo, interjeição é apóstrofe. Beleza? Exercício, né, que é o que a galera gosta, né? No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Mínimo e máximo, isso é o quê? Sem pensar. Antítese. Antítese, né, meu amigo? Antítese. Nos trechos, o pavão é um arco-íris de plumas. Um pavão é um arco-íris de plumas? É uma Metáfora. Metáfora policilito. e policíndrome. É isso aí, meu amigo. De tudo que ele suscita e esplende e estremece, e veja que você já marcou o E ali, ó. Tem E, cara, um monte de E, policíndrito. Então é isso aí, meu amigo. E por que metáfora? Porque está comparando, né, o rabo do pavão com as plumas, né? Com arco-íris, perdão. Com arco-íris. Beleza? Nos trechos, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá, faltava nas estantes do Major. São os autores que faltam nas estantes ou são as obras? Metonímia, né? Metonímia, né? Letra? Letra D. Ficou fácil, hein? Acho que eu vou parar por aqui, hein? Vocês continuam aí. O que vocês acham? Vamos lá. O essencial. Então já marcou, mas vamos fazer a próxima, né? Porque a gente quer estudar, né? O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e violão pede e deseja? Personificação. Personificação ou prosopopeia. Prosopopeia. Viu? Nos trechos. Nossa, já foi. Na frase, a autoestima é uma ponte para o sucesso. A autoestima é uma ponte para o sucesso. Fala aí para mim. Hã? Pode ser... Não. Pode ser metáfora, não? Metáfora, pô. É claro que é metáfora. Putz, foi mal, professor. Autoestima com ponte para o sucesso. Verdade. Eu já ia perder uma. Beleza? Ó, ponte, você não está dando vida falando que ela é uma ponte para o sucesso. Não, Verdade. Cuidado, hein? Pegadinha, hein? Pegadinha. E tinha alternativa, hein? Fica ligado, hein? Caramba, Ita! Pô, mas eu quero essa. Calma aí, galera. Vocês estão estudando. Se vocês estão estudando a matéria, vocês têm condições. Então, olha só. Que legal. Vou fazer a questão do Ita. Aí. Ficaram até calados, hein? Gostei. Não, tô só analisando aqui. Eu tava olhando. Ficaram tensos, hein? Eles ficaram tensos agora, hein? E qual das orações há erro de identificação de figuras?
A neblina, A D tá certa. roçando o chão, cicia Estão em prece. certas. Prosopopeia, né? Ele quer a errada, tá? Ele quer a errada. Todas estão certas, então. Epa, Vamos lá. tá não. Ele embarcou numa canoa furada. Embarcou é o quê, galera? Catacrese. Isso. Pode ser catacrese. Ah, embarcou, tá certo. Embarcou numa canoa furada. Mas nesse caso aqui é embarcar Mas mesmo. pode ser uma metonímia. Ó, é outra pegadinha. Porque embarcar é navio. É canoa. Então, nesse caso aqui, não é catacrese. Certo? Vixe. E aí? É, amigo. Pode ser essa letra C, ó, professor. Então, isso aqui é a metonímia. Ele embarcou numa canoa furada. Mas, pô, isso aqui pode ser também, né? Isso aqui pode ser também um eufemismo, não pode? Uhum. Ó. Aí sim, hein? Ó. E fria, fluente, frouxa, claridade, flutua. E aí, é a aliteração? É, né? O FF. Essa tá certa. Seus olhos são como? E tem o conectivo como. Então, Comparação. isso aí é metáfora? Não, é comparação. Então, resposta, letra Todas estão certas. B de bola, porque a letra B é eufemismo. Au. Embarcou numa canoa furada. Ué, professor, mas ele quer que tenha erro. E também pode ser uma metonímia. É tipo um eufemismo pra tipo, você deu mal, assim. Metonímia é como? Que tipo de metonímia é essa aí? Uma canoa furada pode ser uma emboscada, sei lá. Meio que trocar, entendeu? Não. Então, justamente. É justamente por isso que é eufemismo. Ah, sim. Oh, foi mal. Viajei. Entendeu? É justamente Mais por ou isso, menos. ó. É tipo assim, ó. Pô, você entrou numa furada. Isso seria... você, sei lá, alguém te passou a perna. Você não vai falar isso. Que isso seria uma coisa que a pessoa poderia, né? Você apenas amenizou isso aí, ó. Tu entrou na canoa furada, hein? Ah, Entendeu? entendi. Então, isso é eufemismo. A resposta é a letra B. Beleza? Todas as outras estão corretas. Não tem metonímia Entendi. nessa aí. Não teria metonímia nessa aí. Beleza? Por que não poderia ser catacrese, professor? Por que não poderia ser catacrese? O que é catacrese? Fala para mim. É quando você emprega um termo impróprio no lugar de um que é mais apropriado. Então, a catacrese é pelo uso. Você não fala assim, essa canoa furada. Em relação à canoa furada, há uma interpretação